O tema do nosso estudo vai ser sobre relacionamentos, uma confusão que vale a pena. É um tema bem importante para a gente refletir, afinal de contas, relacionamento faz parte da vida e não tem como fugir deles, né? Embora por alguns problemas isso possa acontecer. Mas Deus nos criou para nos relacionar e, portanto, depois do pecado, ele se torna uma confusão que vale a pena. Começa desde o nosso relacionamento com o próprio Deus até com o nosso próximo, e o estudo vai trabalhar essas questões aí. E ele está baseado aí nesse livro da editora Cultura Cristã, do Timothy Lane e do Paul Tripp. É um livro que depois você pode adquirir, você pode, se quiser, comprar para ler e aprofundar mais. O que eu trago aqui é um resumo desse livro, os principais pontos em minha leitura dele, para a gente pensar e ter como norte aqui esse estudo. E ali nós temos uma frase que eu queria do livro, né, até porque ele já começa logo lembrando para nós que relacionamento não é coisa fácil. Outra coisa que é importante dizer aos irmãos é que o próprio autor do livro ele fala, olha, se você precisa escrever esse livro, que eu sou referência no assunto, no sentido de ser exemplar, ele já deixa logo claro que não, ele até vai mencionar ali uma desavença que ele teve com um outro colega de ministério, no tempo que eles passaram juntos. Eu achei muito importante ele compartilhar isso para deixar claro que nós pregadores e professores, a mensagem está sempre acima de nós e é sempre maior do que nós. Então, obviamente, quando se trata do tema relacionamento, no geral, todos nós sempre precisamos melhorar, todos nós sempre temos coisas para, vamos dizer, organizar na vida e só conseguimos isso com a graça de Deus. E aí ele diz assim, lá nos trechos do livro, ele fala, antes de chegarmos ao céu, relacionamentos e ministérios serão sempre forjados no fogo da batalha. Não esqueça isso. Porque vocês já sabem, nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas. Tampouco de evitar os efeitos da queda na obra que tentamos realizar. Mesmo assim, em meio a essa confusão toda, encontramos nos relacionamentos e no ministério as mais sublimes alegrias. Então, relacionamentos são tanto fonte de tristeza quanto de alegria. Relacionamentos marcam nossas vidas e nós fomos criados para isso, de maneira que as maiores dores que passamos na vida estão ligadas a relacionamentos, ao mesmo tempo também as maiores alegrias também estão ligadas a relacionamentos. Então, o tema ele abrange todos os tipos de relacionamento, desde o relacionamento entre cônjuges até os relacionamentos de amizade, colega de trabalho e por aí vai. Enfim, todos os relacionamentos eles estão afetados pelo pecado. Somos pecadores convivendo com outros pecadores e, portanto, é impossível que no decorrer da caminhada não tenha atritos, problemas, lutas, enfim. Mas o importante é a gente saber que precisamos investir muito em relacionamentos. Até porque a gente já está num mundo de frieza, de indiferença, e esse problema já tem chegado na igreja, e nós precisamos buscar em Deus uma visão bíblica de relacionamentos e trabalhar melhor os relacionamentos para a glória do nosso Deus. Então ali tem um verso que o autor coloca no livro do Salmo 22, versos 1 e 2, eu coloquei logo ali, você pode anotar e ler depois, é um dos salmos messiânicos, né? E lá diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. É um salmo, os irmãos sabem, que o Senhor Jesus Cristo também vai repetir ele lá, nos momentos mais dolorosos ali da cruz, onde ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo, a indiferença, esse sentimento Jesus também teve naquele momento. Sabemos que ele foi abandonado ali na cruz, não só pelos seus, mas também pelo próprio Deus Pai, que naquele momento ali virou as costas para o Filho, para que ele estivesse no nosso lugar. E aí, por que se importar? Né? Essa é a ideia. Por que eu devo me importar? Afinal de contas, muitas vezes a gente diz, nossa, eu não aguento gente dá trabalho, gente é pepino. Quando você conversa com pessoas que trabalham mais diretamente com pessoas, sempre vão dizer as dificuldades que tem aí, porque cada cabeça é um mundo, cada um tem um jeito.
E esse é o desafio da convivência. Ali na figurinha a gente vê, né, todo mundo conectado, que é uma marca da nossa era. Né? As pessoas já não conversam mais olhando nos olhos, as pessoas já têm certas barreiras com relação ao relacionamento cara a cara. Né? Você vai ver que em alguns momentos o próprio apóstolo Paulo, quando está escrevendo as cartas, no final ele coloca: olha, eu prefiro conversar com vocês ao vivo. Isso porque era na época das cartas. Imagine se ele vivesse hoje. Então nós estamos numa época em que as pessoas estão cada vez mais se isolando nos seus casulos, na sua própria vida. Ninguém quer saber da vida de ninguém, e isso é um mal muito terrível. Né? Quem já morou em cidade grande aqui sabe que isso já vem há mais tempo. Né? Você mora em lugares em que você não sabe quem é o seu vizinho, como quando eu morei em São Paulo. Até hoje não faço ideia de quem eram as pessoas que estavam ao meu redor. Apesar de que alguns que moravam no bloco que eu estava, conhecia pelo menos de vista, de falar oi, mas os vizinhos mesmo das outras casas eu não tenho a menor ideia. Podia ter um terrorista escondido ali, um bandido, sei lá, eu nunca ia saber. Então isso acontece muito. Os interiores, essa tendência já começa a vir, mas ainda é mais difícil, porque interior é mais comum de todo mundo conhecer todo mundo, e família e tal, e tem aquele vínculo. Mas a indiferença tem dominado, infelizmente, todos os cenários. Então, por que se importar? Por que a gente tem que se importar com o outro? Por que a gente tem que investir em relacionamento? E aí a gente vai tentar responder seguindo o roteiro do livro nas próximos slides. Então, por que? Primeira coisa, Deus colocou outras pessoas em sua vida e colocou você na vida delas. Olhando para trás, você pode reconhecer a marca deixada por elas em seu caráter. Não tem para onde correr. Então, assim, desde que a gente nasce até a velhice, nós estamos envolvidos em vários tipos de relações. Somos dependentes. A gente já nasce ali totalmente dependente dos pais, depois vai crescendo, continua dependente de outras pessoas, vai criando outros relacionamentos, vem escola, faculdade, trabalho e por aí vai. E você vai envelhecendo, você vai precisando também das pessoas, enfim, do nascer ao morrer. Deus fez a gente de forma que não tem como escapar dos relacionamentos. Não tem como fugir de se relacionar. Embora no decorrer desse processo a gente vai se machucando, a gente vai se ferindo, infelizmente vai ser assim, a gente vai criando ali algumas barreiras que vão dificultando e a gente vai vendo. Né? Mas a ideia é que a gente conviva, é que a gente interaja e que a gente cresça junto e uma vida afeta a vida do outro. Não tem para onde correr. Né? Mesmo que você tente se isolar, o próprio isolamento vai trazer problemas para a sua própria saúde emocional e espiritual por conta disso. Então, não tem jeito. Se você é uma pessoa que começa a ficar meio chata e começa a abusar a gente, como às vezes a gente fala quando a gente está nos maus dias, mas Deus nos criou para isso. Colocou pessoas em nossa vida e colocou a gente na vida de outras pessoas para interagir. Por mais que às vezes a gente queira fugir, ou por mais que às vezes dê trabalho, e na verdade tudo dá trabalho nessa vida, a gente precisa pensar nisso porque fomos criados dessa forma. Então ali tem uma frase que ele coloca no livro, ali a foto do C.S. Lewis, um grande autor cristão, um homem muito inteligente, e ele tinha trechos fantásticos em seus escritos, e o autor cita lá no livro, ele diz assim, e aí já vai dar o segredo para a gente da coisa toda, né? Como se eu estivesse já te dando logo o segredo de como devem funcionar nossos relacionamentos. Ele usando uma visão bíblica, ele escreve assim, quando eu aprender a amar a Deus mais do que os meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que eu os amo agora. Acho tremendo isso. Ou seja, as coisas certas no lugar certo. Deus sempre tem que estar no centro. Se eu amar mais a Deus, consequentemente eu vou amar mais aqueles que estão ao meu redor. A ideia é essa. Né? Vamos dizer, o ponto-chave aí de uma visão bíblica de relacionamento é essa. E aí ele diz assim, mas se eu aprender a amar meus entes queridos em detrimento de Deus, ou em vez dele me aproximarei do ponto em que não terei amor pelos meus entes queridos. Se você inverte o processo e ama mais seus entes queridos do que a Deus, consequentemente, tudo vai desabar. Você vai falhar com Deus, você vai falhar também com os seus entes queridos, com as pessoas que estão próximas. Por isso que os mandamentos, a ordem é primeiro amar a Deus acima de tudo e todos, depois amar o próximo. Você vê que não pode inverter esse processo. Então, quando colocamos o mais importante em primeiro lugar,
aquilo que vem em segundo não é reprimido, mas é aumentado. Né? E eu acho fantástico isso. Ou seja, Deus no lugar certo, todos os relacionamentos são alinhados. Então a vida ela é parecida com um carro. Com o tempo vai desalinhando. E a gente tem que ir sendo alinhado. E quem nos alinha? Deus e a sua palavra. Então, quando Deus está no lugar certo, nossa vida está ali funcionando como tem que funcionar. Mas quando Deus não está no lugar certo, sai do lugar. E aí todos os outros relacionamentos eles vão desandar e vão trazer problemas muito sérios. Então essa é a ideia principal, por isso que ele cita o C.S. Lewis, é um autor que eu recomendo você ler, porque tem muita coisa boa. Só ler um breve resumo, né, de coisas que você não pode esquecer. Primeira coisa é que você foi criado para relacionamentos. 2,18 vai dizer lá, Gênesis 2,18 diz, né, que não é bom que o homem esteja só. Né? Embora ali depois a mulher é criada, mas ali tem a ver com todos os nossos relacionamentos. Primeira coisa, nós somos seres sociais, criados para interagir uns com os outros, criados para o relacionamento. Então, Gênesis 2,18 está lá para nós, mostrando que a primeira coisa que Deus disse que não era bom, era que a gente estivesse só. Então, não fomos criados para ficarmos sozinhos. A solidão não é uma coisa boa. Embora a gente precise de momentos sozinhos, né? Por isso que tem até algumas palavras diferentes, solitude e solidão. Mas a solidão, nós não fomos criados para ela. Ela nos adoece e traz outra série de problemas. Só que, ao mesmo tempo que fomos criados para relacionamento, logo em Gênesis 3 você vai ver que todos os relacionamentos se tornam difíceis. Lá em Gênesis 3 você tem a desobediência, a entrada do pecado, né? Os primeiros conflitos, você já vai ver homem e mulher, um jogando a culpa no outro. E a partir dali, todos os relacionamentos se tornam difíceis. Então, ao mesmo tempo que a gente está preso aos relacionamentos, não tem como fugir, eles são difíceis. Tanto nós, eu e você, damos trabalho aos outros, quanto os outros também vão nos dar trabalho. Não tem para onde correr disso. Né? Então, ele não foi criado para viver isolado numa toca lá longe. Né? Como eu conheço algumas pessoas quando já estão bem estressadas e cheias, ou até meio deprimidas, eles vão fugir, sumir, vou lá para uma toca morar isolado de todo mundo. Não vai funcionar. Né? Não tem como você vai estar fora dos propósitos de Deus fazendo assim. Todos nós somos tentados a ver os relacionamentos como um fim em vez de um meio, é outro problema, é quando a gente tira Deus do centro e a gente faz dos relacionamentos nosso tudo, vai desandar. Nenhum relacionamento consegue sobreviver às expectativas exageradas ou até o perigo da gente transformar os relacionamentos em um ídolo. Né? E toda vez que a gente transforma os relacionamentos em um ídolo, consequentemente eles vão desandar, seja qual for, eles vão se quebrar. Não existem segredos que garantam relacionamentos livres de problemas. Então, assim, não tem um manual que você vai chegar e comprar e dizer, passo 1, siga todos os passos e no final seus relacionamentos vão ser perfeitos. Não tem. Quem prometer isso está mentindo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é clara. Se você for nas livrarias, você vai ver um monte de livros sobre relacionamentos, de tudo quanto é tipo. Faça isso, haja assado, aprenda isso, 5 passos para isso, 10 passos para aquilo outro. A maioria desses livros são para encher linguiça mesmo e deixar a gente ainda mais frustrado, porque você vai na propaganda enganosa, tenta aplicar, não funciona e aí você volta para a estaca zero. Então é importante você lembrar que não tem relacionamento livre de problema. Nenhum, absolutamente nenhum relacionamento é livre de problemas. Você tem alguns, depois a gente conversa que eu quero saber o segredo, porque você vai ser a única pessoa do mundo. Né? Todo o mundo. Você pode viajar o mundo todo, você não vai encontrar pessoas sem problemas de relacionamento. Então, em algum momento você se perguntará se cultivar um relacionamento vale a pena. Quando a coisa aperta, a gente quer logo pular do bar, né? Tanto casamento quanto amizade, né? A gente já, só dor de cabeça e dificuldade, e labuta, e a gente já quer logo correr. Né? Só que também não é a solução. Vamos dizer, os caminhos mais fáceis não resolvem os problemas. Deus nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito de redenção. Então, Deus muitas vezes vai nos colocar, talvez você já deve imaginar a família que você nasceu,
né, cheia de pepinos, assim, meu Deus, eu podia ter nascido em outra família, sei lá, né, às vezes você imagina mil e uma coisas, a família perfeita que também não tem, né, ou nascer em algum outro lugar que você achasse que seria, não ia do mesmo jeito, o pecado continuaria lá no seu coração e das outras pessoas ao seu redor. Mas Deus nos deixa ficar em situações ou em relacionamentos com problemas também para o nosso próprio crescimento. Porque quando a gente interage, mesmo os atritos vão servir para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente pareça mais com Cristo. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez carne, habitou entre nós, e Cristo já enfrenta na pele relacionamentos problemáticos, porque a Bíblia vai dizer que Ele veio para os que eram seus e os seus nem o receberam, né? Então pense bem, você está vindo ali para aquele povo e aquele povo vira as costas para você. Sabemos que ele foi abandonado pelos seus em momentos importantes e também passa pelo drama mais profundo que é do próprio Pai virar as costas para ele por conta da obra da cruz. Então, se o Senhor Jesus passou por isso, quem somos nós? Né? Então, não tem. Às vezes, a pessoa difícil que está na sua vida é um instrumento de Deus para que você cresça, para que você dependa mais de Deus, para que você lembre que sem Deus você não é nada e, enfim, Deus vai fazer de tudo para te manter sempre, cada vez mais, buscando a Ele, amando a Ele acima de tudo. Então, mesmo aquelas pessoas que dão trabalho, que às vezes sobe nossa paciência, elas são maneiras de Deus trabalhar em nós e fazer com que a gente seja também instrumento na vida dessas pessoas. É difícil, mas é assim que é. E aí vai dizendo, o fato dos nossos relacionamentos funcionarem verdadeiramente, né, é um sinal claro da graça. Ele não é perfeito, é bem. Em Deus nós podemos ter relacionamentos melhores, mas ainda assim é fruto da graça de Deus. Então, sem oração, sem buscar uma visão bíblica de mundo e de relacionamento, não funciona. E se pela graça de Deus os relacionamentos têm andado relativamente bem, não é mérito seu não, é a graça de Deus, puramente a graça de Deus. A coisa só funciona com Deus, não tem para onde correr. Outro ponto, as Escrituras vão oferecer para nós a esperança clara para os nossos relacionamentos, ou seja, a Bíblia tem um norte para a gente trabalhar relacionamentos em todas as áreas. É fantástico. Então, nosso manual é a Bíblia, o foco é a Bíblia. Todos os pontos aqui que a gente está trazendo, eles têm como base uma visão bíblica dos relacionamentos. Então, né, nos dias que você estiver assim, mais agoniado, com vontade de enforcar alguém, de jogar tudo para cima, de fugir de casa, ore, peça a Deus calma, paciência, respire fundo e busque na palavra a orientação, ou um irmão mais maduro e sábio para você não surtar. É assim que funciona a vida com a queda. Nós só vamos estar no mundo perfeito quando o Senhor Jesus retornar e renova todas as coisas. Até lá, como a gente viu na primeira frase que eu coloquei nos primeiros slides, vai ser uma batalha, a ferro e fogo. Né? Filho dando trabalho, esposa dando trabalho, marido dando trabalho, colega de trabalho dando trabalho, amigos dando trabalho, irmãos na igreja dando trabalho. Vai ser assim até o Senhor Jesus Cristo voltar. Vocês, pastor, eu queria ouvir uma coisa diferente. Eu não posso te mentir para você. Eu tenho que seguir para você aquilo que a Bíblia ensina. Então, o que acontece quando nós não nos importamos, né? Lá tem vários trechos no livro, eu destaquei mais a parte de família e a parte de igreja. Ele fala assim, quando a gente não se importa, reuniões familiares elas passam a ser nada além do encontro de pessoas que compartilham o mesmo espaço geográfico, mas que não mantêm nenhum relacionamento significativo. É aquele povo que mora na mesma casa, né, divide o básico, mas não tem conexão. Estão todos offline entre si ali, usando a linguagem moderna, mas ninguém se conhece, a mãe não sabe o que se passa com o filho não está nem aí para os pais, marido e mulher resumem a vida só em pagar as contas e dividir as coisas e segue cada um no seu ritmo. Então, quando a gente não se importa com as pessoas que estão ao nosso redor, a vida entra num automático, cai numa rotina perniciosa e destrutiva. E o culto na igreja se torna uma mera formalidade, obedecida com pouco ou nenhuma intenção de compartilhar a sua vida com os outros. Lembre-se lá de 1 João, que ele trabalha muito isso. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Se eu não amo meu irmão, Deus já tirei da lista, porque viver a vida cristã e amar a Deus, consequentemente, vai nos levar a
compartilhar nossa vida com outros. Então, não tem como fugir disso, né? Por mais que eu sei que já me decepcionei, já me feri, tal, toda aquela lista que a gente vai ter de ferimentos que já tivemos, né? Todos temos, mas a gente precisa sempre olhar para Cristo e tentar basear nossos relacionamentos pela graça, e nós devemos nos importar, por mais difícil que seja, lidar uns com os outros. Tem vezes que nem a gente se suporta, né? Mas Deus, além disso, nos dá força para lidar conosco e também com aqueles que estão ao nosso redor. Então, isso é o que acontece quando você e eu não nos importamos. A igreja se torna um clube, se torna um local onde você vai para consumir um culto. Eu gosto muito dessa linguagem de consumo. Você vai, assiste o culto, volta para casa, não quer saber da vida de ninguém, não conversa com ninguém, não compartilha nada com ninguém. Minha vida é eu. Você, para mim, é problema seu. Ninguém está nem aí para ninguém. Ninguém quer saber do problema de ninguém. Eu não me meto na sua vida, você não se mete na minha. E a gente segue a vida, só que é pecado agir assim. É pecado viver assim, né? Nós desobedecemos a Deus e a palavra quando vivemos assim. Então a gente precisa pensar com muita seriedade nesse assunto. Então, os dois extremos que acontecem com todos os relacionamentos. O primeiro extremo, eu quero ficar seguro e aí eu vou para o isolamento, né? Aquela pessoa que ela quer se proteger tanto, porque ela sofreu tantos traumas e tantas decepções, e às vezes até das próprias ilusões do coração, aí ela vai buscar se isolar e buscar um lugar seguro. Eu quero ficar protegido, porque longe de gente eu não vou me machucar, eu não vou interagir, ninguém vai saber quem sou eu, ninguém se mete e eu fico de boas. Esse é um extremo. O outro extremo é o que vai mergulhar. Eu preciso de você para viver, né? O que a gente vê nas músicas românticas da nossa época, aquele amor roxo, né? Você é minha vida, meu chão, meu ar, meu tudo, né? E isso acontece bastante. A imersão, você mergulha de cabeça. São os dois extremos que podem acontecer, né? Aquela pessoa que naquela amizade ela bota tanta fé naquele amigo que ela acha que aquele amigo é Deus ali. E o problema é que aquele amigo não é, e mais cedo ou mais tarde o barco vai afundar. Ou um familiar, ou qualquer um que seja. Mas sempre esses extremos, a gente vai estar entre um e outro. Os nossos relacionamentos depois do pecado vão ter essas tendências aí. Ou você vai se isolar para se proteger, ou você vai mergulhar de cabeça sem levar em conta toda a complexidade que envolve convivermos uns com os outros. Por conta desses dois extremos, tem 3 perfis problemáticos de relacionamento, né? Ali tem um coraçãozinho remendado. Todo mundo tem remendos e cicatrizes, todo mundo tem, né? Então, por conta do pecado. O primeiro é o relacionamento frustrado. É quando uma pessoa vai para o extremo, e aí envolve amizade e também até casamento. Um vai para o extremo do isolamento, o outro da imersão. Por aí vocês já repararam que vai dar galho, né? Imaginem só 2 pessoas que se casam. Uma gosta de aventura, o outro gosta de sossego, de ficar na dele, longe de adrenalina. E aí, pela graça de Deus, vão se juntar, né? E aí, vai ter problemas, né? Vai ter as frustrações. Porque aí você coloca toda uma expectativa ali, ou um jeito de alguém, e de repente não vai sair como você imaginava o roteiro, e a frustração vai acontecer. Isso acontece com a amizade e os outros tipos de relacionamento também. Mas quando um vai para o lado do isolamento, o outro para a imersão, vai haver a frustração. O segundo é o relacionamento emaranhado, é quando os dois vão para a imersão. Todo mundo cai de cabeça e aquela coisa, onde você for eu vou, você é eu e colado ali, se for no banheiro nós vamos, se for para ir ali na rua nós vamos, se for para pular junto ali no rio nós vamos, enfim, junta tudo e aí fica aquela coisa meio sufocante, aí junta uma expectativa irreal, e também vai dar errado. Vai dar problema e vai doer. Esse é o relacionamento emaranhado. E aí você tem um relacionamento isolado. É quando todo mundo vai para o lado do isolamento. Aí um quer se isolar para se proteger e o outro também. Aí vai um para um canto, outro para o outro. Fala o básico, ninguém se conhece, ninguém compartilha as vidas, né? O problema seu, enfim, só o básico e segue aquela coisa ali distante. Existem muitas pessoas casadas que são assim, né? Estão ali no mesmo teto, mas praticamente, na prática, estão quase que divorciados, porque um não conhece o outro, não conversa, não sabe de nada, enfim, os sentimentos, os desejos, enfim, nada. E aí todo mundo fica isolado. Então esse padrão aí, você
Se você for ouvir pessoas e problemas de pessoas e os nossos problemas, você vai identificar sempre esses aí. São os 3 perfis de relacionamentos problemáticos, né, que a gente encontra por conta dos extremos lá que a gente viu. Ali tem outro verso bíblico, você pode anotar aí depois para ler, mas a gente já coloquei logo ali no slide, que é João 17, 20, 26, onde a gente tem um trecho da oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. E aí Jesus diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Né? Jesus está intercedendo aí pelos seus, isso envolve nós também, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejais nele, e neles, e eu neles esteja. É tremendo esse trecho, meus irmãos, porque Jesus aí está intercedendo por nós e está compartilhando conosco o amor de Deus, ou o amor da Trindade Santa. Nosso Deus é um Deus de comunhão, nosso Deus é 3 pessoas. Então esse é o padrão que a gente vê na Bíblia. Ali é um resumo da doutrina da Trindade, que todos nós devemos conhecer. Ali é como os teólogos desenham, assim, só para a gente lembrar o que é a Trindade, que é um mistério, né? Uma coisa complexa. Nós adoramos um só Deus, que é 3 pessoas. Não esqueça isso. Então, Deus sempre esteve em comunhão, Deus sempre esteve em amor desde a eternidade. Então, o resumo da doutrina da Trindade é: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um Deus só, 3 pessoas. Foge da nossa lógica e da nossa matemática normal. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, que também não são o Pai. São 3 pessoas distintas, mas um Deus só. Aí o resumo é aquele, por isso que você vê ali, o Pai, o Filho, né, é Deus, ao mesmo tempo os 3 eles não são iguais. Não é como se o Pai tirasse a fantasia, vestisse de Filho, depois tirasse a fantasia e vestisse de Espírito Santo, que existiram várias heresias assim. Ainda existem. Não, os 3 são Deus. Quando a gente adora a Deus, quando a gente glorifica a Deus, muitos hinos que nós cantamos aqui exaltam Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a base de todo relacionamento é a Trindade, que já vive um relacionamento perfeito desde a eternidade, e o único relacionamento perfeito hoje que nós podemos encontrar no universo é o do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Eles têm uma unidade profunda. Então, quando Jesus está intercedendo por nós, Ele está abrindo esse amor da Trindade e compartilhando conosco pela graça. É através de Cristo que Deus compartilha o seu amor conosco. Assim como eles são um, estão unidos, por causa de Cristo, Ele também nos une a eles. Então, olha que coisa fantástica e maravilhosa. Pecadores como nós, tendo acesso a um Deus glorioso como esse, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Então, quando a gente quer falar de comunhão perfeita, eu não vou buscar nas coisas humanas, mas eu vou ter que buscar referência no próprio Deus, né? Pai, Filho e Espírito. Nosso Deus é uma comunhão de pessoas. Isso eu acho tremendo. Aí é só um resumo. Então ali a gente tem uns pontos que envolvem a Trindade e os nossos relacionamentos, né? O primeiro deles é que Deus é a única comunhão em todo o universo que funciona adequadamente. A única comunhão perfeita que você vai encontrar, né, é a de Deus. Pai, Filho e Espírito. E é fantástico porque eles interagem toda a ação deles para a nossa salvação, para a redenção, cada um seguindo o seu roteiro, mas nenhum é melhor ou maior do que o outro. E eles se subordinam ali entre si, numa questão de Cristo assumir o seu papel como Salvador, o Espírito Santo aplicar a salvação, né, e em obediência ao Pai,
Então, assim, o pai não é melhor, maior do que o filho, nem o filho maior, melhor do que o pai, nem o Espírito Santo maior, melhor do que os outros dois. Mas eles três em união e harmonia perfeita fazem com que essa comunhão funcione, e é daí que derivam todas as outras comunhões, né? Se é que existe essa palavra. Então, o que é que acontece lá em Gênesis? Você vai ver, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Não existe toda uma discussão dos teólogos, mas é fato que o nosso Deus é trino. E os três estão desde o princípio ali na criação, contribuindo para que a gente pareça com eles. Então, quando se fala em relacionamento, quem criou foi Deus. De onde é que vem o modelo perfeito de relacionamento? Do próprio Deus, né? Então, o espelho é Deus, a base é Deus, e sem ele não existiria nenhum outro tipo de relacionamento. Então, a Trindade é o único modelo adequado para a comunhão humana. Você quer um modelo de comunhão perfeito? Olhe para Deus. Quer um modelo de comunhão perfeito? Olhe para a relação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, você pode ver todos os livros que tem para falar de relacionamento da Terra, nenhum deles chega nem perto da resposta plena que vem do próprio Deus. Então, as pessoas feitas à semelhança de Deus, elas foram feitas para comunhão. Não tem para onde correr, porque Deus é uma comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nos criou a imagem dele, nós também fomos criados para comunhão. Então, não tem para onde fugir. Toda vez que eu fujo da comunhão, do convívio, do relacionamento, eu estou fugindo do propósito de Deus para a minha vida, eu estou agindo contra a minha própria natureza. E também, obviamente, pecando contra Deus, né? Deus tem um propósito duplo para a comunhão humana, crescimento pessoal e testemunho para o mundo. Então, Deus envolve isso, os nossos relacionamentos vão nos levando a crescermos juntos e também testemunharmos para o mundo, para que o mundo olhe para a igreja e diga, olha, essas pessoas elas são diferentes, porque enquanto o mundo está todo esfacelado, os relacionamentos todos quebrados, eles vão olhar para pessoas que pela graça de Deus ainda têm relacionamentos funcionando e fazem os relacionamentos funcionar por conta do poder sobrenatural desse Deus que nos criou para isso. Esse é o propósito. Então, o egocentrismo do pecado nos distancia de Deus e também das outras pessoas, né? Nunca esqueça isso, porque é uma tendência má no nosso coração que atrapalha todo tipo de relacionamento. A comunhão humana verdadeira só resulta da comunhão com Deus. Não tem como um relacionamento se sustentar sem Deus. Não tem como. É por isso que não existe receitas prontas. A ideia é eu conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus, confiar mais em Deus e buscar sempre em Deus a força para me relacionar. Porque eu sou pecador, as pessoas que se relacionam comigo são pecadoras, e sem a graça desse Deus, né, sem a comunhão com Deus, eu não vou conseguir. Por isso que todos temos que orar para que Deus nos ajude a fortalecermos nossos laços, nossos relacionamentos e a comunhão entre nós. A determinação de Cristo confirma o compromisso feito pelo Pai, Filho e Espírito antes da criação do mundo, né? Através de Cristo aí, que esse relacionamento é compartilhado conosco. Deus vive em comunhão com o seu povo para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Então, a pessoa que está em comunhão com Deus, por mais dificuldades que tenhamos, ela vai buscar se fortalecer na comunhão uns com os outros. Não tem como eu dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não posso ver ninguém, não quero conta com ninguém, não me junto com ninguém. Eu estou pecando. Ou você não conhece a Deus, ou você não entendeu o propósito de Deus para você. Mas não tem como fugir disso. Então, toda vez que você pensar assim, eu não estou afim de juntar o povo da igreja, tem gente assim, assado, lembre-se que você também está incluído e que relacionamentos são difíceis mesmo, mas Deus nos capacita para isso. Aí o pecado, né, obviamente, vai trazer os problemas. Gênesis 3 é a base da coisa, mas também lá em Gênesis 6 a gente vê que quando Deus olha para a humanidade ali naqueles os primeiros habitantes do planeta, vamos dizer assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Na Gênesis 6, 5, 6. Quando Deus olhou o raio-x, o diagnóstico dele com a humanidade é continuamente mal o desígnio do nosso coração. Todos nós temos a luta do pecado, mesmo depois de convertidos.
né? Porque a pessoa sem Deus, relacionamento para ela é uma coisa descartável. E os relacionamentos que a gente vê funcionar ainda com pessoas que não são cristãs, ainda também são pela graça do próprio Deus. A graça comum de Deus. Porque às vezes a gente pode observar pessoas que não são cristãs, nem conhecem a palavra, às vezes estão nem aí para Deus em absolutamente nada. De repente você olha assim, nossa, mas o relacionamento dessa pessoa é tão bom. Mas ainda é a graça de Deus. Mesmo que ela não reconheça, não dê a glória a Deus, mas é o próprio Deus quem permite isso. Então nunca esqueça isso. Mas assim, quando a Bíblia fala Deus se arrependendo, como está aí nesse versículo, ali não é arrependimento como nós, que erramos, falhamos ou podemos ser pegos por imprevisto. É porque no hebraico a palavra utilizada, ela tem um sentido mais profundo de indicar que Deus, vamos dizer assim, ficou bem chateado com o que os homens fizeram depois do pecado. Resumindo o resumo do resumo, aí vai ficar bem ruim de ver, mas eu preciso mostrar pelo menos ali do lado que são os problemas que temos e que levam aos problemas de relacionamento. Então os nossos pecados nos levam ali a uma listinha, né? Eu peguei do próprio livro. Então, por exemplo, o egocentrismo, que aí você vai olhando e marcando, é igual um bingo, né? O que você tem no seu coração, que agora eu quero que você enxergue você principalmente, lembrando sempre, muitos dos nossos problemas de relacionamento, quando a gente olha, nós somos culpados. E ali nós temos uma lista de problemas que mostram isso. O primeiro da lista é o egocentrismo, é a pessoa que quer atenção e aprovação o tempo todo, né? O preço, ela está disposta a sacrificar controle e independência. E aí, então, ela tem medo da rejeição, tem medo da falta de aceitação ou reafirmação. É aquela pessoa que o tempo todo ela quer ser aprovada, o tempo todo ela quer alguém ali, né? Todo mundo para ela quer ser o centro, né? E a pessoa acaba buscando isso. Então, talvez você tenha esse problema. E o efeito que você causa em outras pessoas é o sentimento das pessoas serem usadas, diminuídas ou esmagadas. Porque quando a gente é egocêntrico, você não liga para o outro, você está ligando só para você. E esse pecado, eu acho que todo mundo vai marcar positivo aí na lista, se você for bem honesto com você, porque está lá sempre a raiz no nosso coração. A gente quer do nosso jeito, a gente quer tudo para nós, a gente quer que o mundo gire ao nosso redor e, consequentemente, vão trazer problemas. E aí, qual é a emoção que revela isso em nós? A ansiedade e a carência. É ansiedade porque eu vou ficar sempre o tempo todo querendo que as coisas aconteçam ali para mim, e vem a carência também. Aquela pessoa que, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, aquele sentimento que a gente tem sempre. O outro é a autorregência, é outro problema que pode acontecer conosco, de querer estar sempre certo e sempre no controle. Lembre-se sempre, né, quando você lê lá Colossenses, como a gente está vendo, Cristo que é o centro de tudo, Ele que é o dono de tudo, e Ele é quem controla tudo. Mas a pessoa que tem esse problema, e muitos de nós com certeza temos, quer sempre estar certo e quer sempre estar no controle. Ela vai estar disposta a sacrificar intimidade e união. Ela não está nem aí para intimidade ou união com as pessoas. Ela quer estar no controle, quer estar certa. Ela nunca quer. O medo dela é ser vista como errada, é ser dependente de alguém. Esse é um problema. Eu não quero depender de ninguém. Tem pessoas que envelhecem morrendo de medo porque sabem que vão depender mais de outras pessoas. E a gente já viu aqui um trecho do livro de John Stott sobre a dependência. E o efeito que eu causo no outro é o sentimento da pessoa ser coagida e manipulada. Porque às vezes eu vou manipular pessoas e fazer isso para que as coisas saiam do jeito que eu quero. E o sentimento é a raiva. Quando não sai do jeito que eu quero, sai do meu controle, eu sou confrontado que eu estou errado, eu fico com raiva. A raiva, ela acende uma luz vermelha para mostrar logo um monte de coisa que está ali escondida no meu coração. Então é um outro problema. O outro é a autossuficiência, né, que é um pouco ligado também, a independência em um tempo a sós, né, aquela pessoa que ela acha que ela não precisa, eu sou independente, eu não quero estar com ninguém, eu não quero depender de ninguém, eu quero ficar só o tempo todo, porque eu confio tanto em mim que eu só confio em mim e estou centrado ali em mim. Então a pessoa que está disposta a sacrificar também a intimidade, a comunhão e o benefício mútuo, porque ela se acha um pouco melhor, então ela deixa os outros. Né? O medo que ela tem é de depender de alguém, ou ter carência de alguma coisa, precisar de alguém para alguma coisa. Né? E isso acontece muito. E o que causa nos outros é o sentimento da pessoa ser ignorada ou não apreciada. Você acaba ignorando os outros por conta disso. E a emoção que revela isso é frieza e distância.
né? Às vezes você vai olhar para o seu coração, quando você vê sua frieza, você começa a acender a luz, porque talvez você seja uma pessoa bem focada na autossuficiência. Aí é a hora que Deus deixa a gente doente, de cama, dependendo de muita gente, para a gente aprender que Deus é o único que é autossuficiente totalmente, nós não. Aí vem a autojustificação, é querer estar certo aos olhos dos outros, né? Eu quero sempre estar certo, eu estou ali sempre preocupado ali um pouco com minha reputação, está disposto a sacrificar relacionamentos que desafiam o confronto, então não gosto que ninguém confronte, que diga que eu estou errado, que toque nas minhas feridas, então vou sempre tentar buscar relacionamentos de pessoas que ficam ali de boas e não me digam muita coisa, né? Então geralmente o medo dela é estar errado, ou ser culpado ou condenado, é aquela pessoa que tem medo de errar, a pessoa que fica com medo até de se expor, porque nossa, o que vão dizer, ou enfim, vai mexer ali um pouco com a minha reputação. As pessoas próximas vão se sentir desafiadas, condenadas ou descartadas. E um sentimento que revela muito isso é uma pessoa que se torna agressiva e uma pessoa que se torna argumentativa, né? Ela sempre está ali argumentando para se justificar o tempo todo, né? Eu fiz isso por isso. Cheguei atrasado por quê? Porque eu tive que fazer isso. Enfim, a gente vai criando desculpa. A gente cria desculpa para nós, a gente cria desculpa para Deus, a gente cria desculpa para o próximo. Mas elas geralmente são furadas. A autossatisfação é a pessoa também que busca o prazer dela o tempo todo, aquilo que faz bem para ela mesma, está disposta também a sacrificar a comunhão, caso não seja conveniente. Eu só vou me aproximar de alguém se eu ganhar um benefício por aquilo, né? Tem medo dos outros interferirem no seu prazer pessoal, estragar a minha alegria ali, o meu conforto e tal. As pessoas que estão próximas geralmente se sentem tratados como objetos e não como companheiros, porque eu estou tão focado no meu prazer que o outro para mim é só um caminho para isso. Geralmente é uma pessoa que é controladora, exigente e insatisfeita. São sentimentos que revelam essa questão. O último é o autoensino, né? A pessoa ela tem um fórum para expor sua própria opinião, né? Ela está disposta a sacrificar o crescimento mútuo, caso você discorde dela. O medo que ela tem é de ter suas palavras ditadas por outras pessoas. O sentimento de quem está próximo é ser tratado com condescendência e desrespeito, acontece muito. E o sentimento que revela isso, a imposição da opinião, aquela pessoa dominante. Ela quer sempre estar ali no centro, impor a opinião dela e a visão dela no outro. Não quero nem saber de você. Eu estou certo, eu estou no centro, eu ensino, eu vou impor a ideia sobre. Então, vocês já repararam aí, né, nessa lista, talvez você tenha marcado todas, né? Talvez, e acredito que uma boa parte de nós tem maior ou menor medida todos esses. Por isso que a gente precisa da graça de Deus para se relacionar. Então ali é o resumo, né, dos relacionamentos problemáticos, porque aí tem eu me relacionando com os outros, dentro do círculo eu me relacionando com os deuses falsos, que é a idolatria. Então Deus não está no centro da minha vida, eu coloco outras coisas e outras pessoas, e quando eu me relaciono dentro dessa esfera, vão ser relacionamentos altamente problemáticos, que vão cair naqueles extremos lá que a gente viu, que vão refletir bem aquela lista que a gente também acabou de ver, e só vai trazer problemas. Em resumo, assim, o ideal é que o meu relacionamento com os outros esteja dentro da esfera do meu relacionamento com Deus, né? Não o contrário, mas a gente vai ver ainda nas continuações. Então, assim, e quantas coisas ruins, né? Que até agora eu falei mais da nossa parte, e quando alguém faz algo ruim para nós? Porque o relacionamento envolve o toma lá da cá, envolve interação, né? Ao mesmo tempo que eu vou machucar outras pessoas e criar problemas de relacionamento, eu também vou sofrer. E aí é que tá. E quando a bola vem de lá para cá, quando a bomba vem para o nosso lado, quando alguém vai nos ferir por conta disso, né? Coisas ruins vão acontecer e não tem para onde correr. Se relacionar e se expor é se tornar vulnerável, consequentemente nos relacionamentos a gente tanto vai ferir quanto ser ferido. A gente vai decepcionar e ser decepcionado. Então, todo mundo está num processo de aperfeiçoamento. Mas quando acontece conosco, qual deve ser a nossa reação? E aí diz assim, a Bíblia nos lembra de que mesmo nos casos em que nós somos a vítima do pecado dos outros, no final das contas, o nosso maior problema diante de Deus continua sendo a inclinação do nosso coração para o pecado. Porque assim, a Bíblia ela vai fechar a gente para a gente não se fazer de vítima em momento nenhum. É importante lembrar disso.
A Bíblia não alisa a gente. Tipo, eu vou chorar e dar uma de coitadinho com Deus para ver se Deus se comove. Não funciona, porque Ele conhece o nosso coração. Então, quando pecam contra nós, a gente precisa vigiar para que também o pecado do nosso coração não crie outra reação ruim. Aí você vai acabar combatendo o mal com o mal. E a ideia da Bíblia não é essa. Porque quando você olha para Cristo, Cristo recebe todas as injúrias, vergonhas, ataques, difamações, enfim, todo tipo de pecado de relacionamento contra Ele, mas Ele não revida, né? Ele carrega o negócio todo. Ele assume ali tudo aquilo sobre si. E quando se volta para nós cristãos, eu não posso dar uma de coitadinho. Eu preciso buscar em Deus graça para não reagir com o pecado também. Para não deixar que o pecado do meu coração seja alimentado pelo pecado do coração do outro. E aí ele ainda diz assim no texto ali: mesmo quando nosso coração for terrivelmente ferido pelos pecados de outra pessoa, nós precisamos protegê-lo para que não sejamos dominados pela força destruidora do pecado. O pecado é altamente destrutivo a tal ponto, né, que o pecado do outro, se eu não vigiar meu coração, eu vou fazer uma bola de neve. Então, tipo assim, a pessoa ficou com raiva ou fez uma coisa para mim, agora eu vou dar o troco, né? Agora eu vou fazer isso, eu vou difamar aquela pessoa, eu vou atacar, ou vou me fechar, ou vou tratar mal, enfim. A nossa tendência é responder o pecado do outro com um pecado também. Só que com a graça de Deus e o poder do Espírito, a gente pode quebrar esse ciclo e ao invés da gente revidar com mais pecado, a gente vai buscar graça em Deus para agir com os frutos do Espírito na nossa vida. Então, eu quero fechar com uma coisa positiva, né, do livro. Aí, ainda não foi nem todo o livro, é só alguns trechos do livro, mas há graça nessa luta, né, obviamente. Porque você deve ter olhado a lista e se desanimado. Eu não sei vocês, mas é a sensação que a gente vai tendo quando vê esses livros mais confrontadores, que vão trabalhando pecados que nós temos, dá aquela desanimada boa, porque a gente vê que, nossa, essa lista aqui eu fechei ela toda, né, esse bingo do mal aqui, e a gente vê a maldade do nosso coração, a gente vê do outro também, a gente vê os atritos e dá um certo desespero, às vezes, se você não olhar para o lugar certo. Mas a graça, primeiro, nós temos a palavra que nos instrui, como termos relacionamentos melhores, como sabermos quem nós somos, né? A visão humana através da Bíblia, de você saber, olha, quem sou eu, por que eu estou assim, por que os relacionamentos são assim, como Deus ensina. Então, é a palavra que vai nos nortear, vai nos guiar nesse processo. Por isso que ela é chamada de lâmpada para os nossos pés, lá no Salmo 119. Outra coisa, o Espírito que habita em nós. Então, o Espírito Santo habita em cada crente, capacita cada crente a colocar em prática as coisas que nós ouvimos e desenvolver os frutos do Espírito, que vai envolver amor, perdão, humildade, e de ter que aguentar fogo na roupa e engolir sapo. Né? Porque engolir sapo não é fácil, mas o crente ele tem que se especializar em engolir sapos, porque nós vamos engolir muitos sapos nessa vida, né? A vingança não nos pertence, nós vamos ter que aguentar coisas difíceis para glorificar o nosso Deus. Essa é a parte que a gente tenta fugir bem. Pastor, mas eu quero achar uma brecha para revidar ali. Também não é você ser passivo no sentido de aguentar tudo calado, mas mesmo quando você vai falar, você precisa buscar sabedoria, o momento certo, a hora certa, do jeito certo. Mas é o Espírito que vai nos capacitar, senão não vai fluir. Ele não consegue fazer os relacionamentos funcionarem bem sem a direção da palavra, sem a direção do Espírito Santo em nós. E por fim, a comunidade de cristãos, a comunhão, de estarmos juntos, crescendo juntos, aprendendo juntos. É muito importante, afinal de contas, não adianta nada falar de relacionamento se você não colocar em prática, se você não buscar estar junto e buscar fortalecer os relacionamentos na igreja, se aproximar das pessoas, de conhecer as pessoas, de falar com as pessoas, de se interessar pelo problema uns dos outros, a gente precisa. Porque talvez você seja bem egoísta, você diga, nossa, mas eu já tenho tantos problemas e tantas lutas e eu ainda vou juntar mais dos outros. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Levar o fardo uns dos outros. A Bíblia vai nos ensinar a suportar uns aos outros. A Bíblia vai nos chamar a perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, assim, se você é crente, essas coisas não são opcionais para você. Se você nasceu de novo, essas coisas vai ser seu estilo de vida daí
para diante.